Nesse momento, meus queridos companheiros, eu gostaria de abraçar a todos os nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, abraçando ainda os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da plataforma do YouTube, do Facebook. Vamos iniciar mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, com o estudo de número 122, intitulado Revelação dos Mistérios. Eu gostaria de, inicialmente, pedir desculpas pelo estudo da última semana, que nós tivemos alguns problemas técnicos que desqualificaram a nossa imagem e o nosso som. Mas eu espero que hoje esteja tudo regularizado aí para os nossos irmãos. Pois bem, nesse momento eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Romanos a partir do versículo 19. E hoje nós estamos caminhando para o final desta carta. Depois de 122 encontros, nós conseguimos atingir a culminância nesse 16º capítulo. Então vamos lá, leitura do versículo 19 em diante. Paulo fala assim para os romanos: que somos nós nos tempos atuais. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, na última semana, nós trabalhamos a questão da obediência, da resignação, do dever, da missão que abraçamos quanto ao nosso desenvolvimento. Então, Paulo fala para os cristãos que ele se compraz dentro destes propósitos. E ele, quando afirma quero, ele propõe que sejamos como cristãos sábios, ou buscar o conhecimento para operar no bem, mas simples no mal, procurando focar a luz. E aquelas imperfeições que ainda caracterizam a nossa jornada sejam trabalhadas por nós com tranquilidade, com perseverança, mas acima de tudo com boa vontade. Pois bem, porque o Deus esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A definir que a oposição ou o opositor da nossa evolução, que é o interesse pessoal, ele tende a ser administrado por cada um de nós. Por isso, há de se permanecer debaixo dos vossos pés, administrando cada vez mais a nossa morada mental, cuidando dos instintos, das tendências, dos vícios. E aí, potencializando cada vez mais as aquisições. Então, são pontos que nos chamam a atenção nesse momento de definições espirituais para todos nós. Então, agora, eu convido-os para que juntos possamos continuar na leitura
a partir do verso 21, e eu vou ler até o 27. Ele vai fazer as saudações. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Galo, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Paulo, sempre cuidadoso, fraterno em suas missivas, estimulando cada vez mais a boa convivência. Pois bem, então agora nós vamos trabalhar o versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve ocultos, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Amém. Pois bem, amigos, o nosso tema hoje é revelação dos mistérios. Então nós vamos verificar que no verso 25, Paulo diz: a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Então no verso 25, nós vamos perceber aqui algumas palavras importantes. Ele vai tratar do poder. O poder da lei de Deus, da lei divina, da natureza. E também a pregação de Jesus Cristo, que é o mestre que vem nos ensinar, que vem nos convidar para refletir sobre lições até então incompreendidas. Então, estas lições têm a ver com em revelar, tirar o véu do que era desconhecido e tratado como mistério. E aí, ele ainda diz, no verso 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, a revelação dos mistérios objetiva trazer o pensamento dos profetas que alertaram para o cuidado em praticar as leis. Porque assim estaremos diante da repercussão operacionalizada do mandamento de Deus. E quando Paulo trata como eterno, a definir que a mensagem ela se expressa em todos os tempos. E que nós é que vamos, na medida em que compreendemos, vamos valorizando as leis. Este é um ponto para a gente refletir. E como o tema fala de mistérios, é natural e nos obriga, inclusive, a focar nesta revelação dos mistérios. O nosso estudo é um estudo em torno das cartas de Paulo, do Evangelho, à luz da doutrina espírita.
Então, a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, tem a função de auxiliar no processo evolutivo da humanidade. E o Espiritismo, então, vem relembrar o que Jesus disse, resgatar o pensamento das Escrituras, do Antigo Testamento. Porque vamos nos deparar com o Espiritismo em todos os movimentos da história. Obviamente, o Espiritismo no sentido da revelação divina, da mediunidade, da presença dos espíritos entre nós. Porque a doutrina espírita ela foi codificada, ela foi organizada no século XIX por Allan Kardec. Pois bem, e aí, como nós estamos trabalhando com a interpretação do Evangelho, a nossa referência interpretativa não poderia ser diferente da que Allan Kardec nos oferece, como aquele movimento inicial para que a gente possa ir adquirindo habilidades, conhecimento, para tirar o véu da letra, resgatar o espírito dos ensinamentos. Pois bem, Allan Kardec, quando foi convidado pela espiritualidade, ele recebe o encargo de se recolher para escrever um novo livro. Quando então ele vai preparar os manuscritos, os textos, para fomentar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ali, no seu terceiro movimento de publicação, foi envolvido pelo próprio Espírito de verdade, que é Jesus Cristo, no nosso entendimento, e também no entendimento de Kardec, né? Por isso é que é o nosso entendimento, porque ele, mais que ninguém, compreendeu esse fenômeno. A presença de Jesus tutelando para que ele desenvolvesse o Espiritismo. E logo no primeiro capítulo dessa obra, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei, nós vamos encontrar alguns textos muito interessantes. Então, por exemplo, no item 5, que é intitulado o Espiritismo, nós vamos nos deparar com o seguinte texto, trecho, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse, Jesus, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Abre aspas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Kardec, no item 6, ainda vai dizer que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. E que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Porém, não personificada em nenhuma individualidade. A gente bate muito nessa tecla. Em nenhuma individualidade. Então, quando nos movimentamos na idolatria,
é uma falsa interpretação do Espiritismo. Reconhecer valores é uma coisa. Parar a evolução para santificá-la, isso não é produtivo e não é Espiritismo. Continua dizendo, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, o papel dos espíritos é vir revelar os mistérios do mundo espiritual, mostrando que não há uma lei sobrenatural, e sim natural, que pode ser estudada. Então, por isso que o Cristo disse que não vim destruir a lei. Convido-os para observar o item 7 também do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, repetindo, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É o papel do Espiritismo. E o Espiritismo nada ensina do contrário, ou em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda gente. E para toda gente. Então não é para uma casta, privilegiados. O Espiritismo explica para todos que se interessam de uma forma simples, bem ajustada e objetiva. Pois bem, então ele vem desenvolver, explicando, ensinando para todas as gentes o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então Paulo está dizendo que aquele momento, vamos voltar ao texto, aquele momento, eu vou retornar aqui para a gente orar. Aquele que é poderoso com a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então, chegou o momento de explicar. Imaginem o Paulo trabalhando com a comunidade dos cristãos e mostrando que com Jesus muitos mistérios seriam desenvolvidos no seu sentido de explicados. O conhecimento iria vigorar. Obviamente, adequado àquele tempo. Imaginemos a fala de Paulo agora ajustada ao século XIX e aos nossos tempos. Lembrando que o Cristo preside o movimento da anunciação. Pois bem, mas nós gostaríamos de pedir licença para vocês, porque separamos ainda o texto A Aliança da Ciência e da Religião. E eu vou pedir a licença para que a gente possa trazer essa mensagem, porque ela tem tudo a ver com essa questão dos mistérios, a revelar os mistérios. Texto intitulado Da Aliança da Ciência e da Religião. Vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, o mundo espiritual é mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Olha que interessante. Então, o princípio é Deus. Então, nem a ciência nem a religião podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra
com a verdade. Porquanto, Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Continua a mensagem dizendo: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Então, o véu, os mistérios, eles, na verdade, foram lançados propositalmente, porque a humanidade não tinha maturidade para compreender. Então, essa mensagem vai dizer que chegou o tempo em que o que estava tamponado, obscuro, será retirado o véu. Chegou-se o tempo em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, e nós estamos vendo isso com o passar do tempo. Kardec já enxergava isso no século XIX. E vale a gente estudar aquele período. Inclusive o espiritualismo racional que estava nas universidades. E a base, a estrutura moral do Livro dos Espíritos era toda discutida na academia. Kardec fez os ajustes e os espíritos dinamizaram, esclarecendo muitos pontos. E configuraram assim boa parte do Livro dos Espíritos. Então, é uma conquista do pensamento humano, inspirado, obviamente, pelos benfeitores. Porque quem está encarnado foram aqueles que estavam no mundo espiritual e vice-versa. Os homens de ciência. Então, continuando, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Então, a ciência tem que levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se. Por quê? Encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo. Conhecimento das leis que regem o universo. Então, o conhecimento é que vai aproximar a religião da ciência, ciência da religião. Então, é um momento de se construir pontes, como afirmava John Lennon, e derrubar os muros. E o que vai construir muro é o conhecimento. Então,
Observemos que legal, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga. Se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. Lembram do texto da semana passada? Se vocês me permitem, eu vou retomar aqui só para que a gente possa relembrar. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga com os pés no sentido do movimento evolutivo, que as esmaga caso tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Então, nós estamos aqui nos deparando com uma revolução que neste momento se opera pelo Espiritismo. Revolução moral. Mais adiante aqui nós vamos nos deparar. E eu costumo brincar dizendo que revolução moral são 14 letras. E nós estamos num processo caminhando para uma data muito especial que Emmanuel trata. Numa entrevista dada por Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, quando ele falou que a data de 2057 é uma data interessante de se pensar. Então, qualquer alusão a datas limites cai por terra aí, porque até as datas limites são ideias, crenças que estão sendo fomentadas a partir de opiniões. Esta fala do benfeitor Emmanuel fala de 2057, então não tem nada de 2019. Mas o que interessa para nós é o seguinte, que não é que 2057 vai ser uma data fechada, limítrofe, não, mas um período que, coincidentemente, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então, quando a gente fala de 2057, nós estamos fazendo uma conta de 200 anos. O que o Emmanuel está dizendo? Então, eu, com as minhas elaborações, que ninguém tem obrigação nenhuma de aceitar, pelo contrário, tomara que seja contestada, a gente entende o estudo como debate democrático, para a gente construir juntos pontes. 2057, quando eu somo esses algarismos, dá 14. De novo a revolução moral. Então são 200 anos para se operacionalizar, quem sabe, um espiritismo num campo prosélito, de divulgação, para que em 200 anos pudéssemos verificar na história um movimento de fertilização da humanidade para que, após 2057, o Espiritismo comece realmente a trafegar as suas lições
atingindo aqueles corações mais distantes. Então, continuando a fala. E toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Não tem nada de desafiador. Fáceis. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Que beleza! Então, nós vamos trazer o texto de Paulo para a nossa realidade, porque é interessante, quando ele está caminhando no final do versículo, ele diz assim, eu vou voltar aqui o texto no 26, que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus. Então, ele, como estudioso das leis judaicas, ele reafirma para nós, embora convertido ao cristianismo, que o Deus único é uma proposta importante de se trabalhar e que muitos pilares foram construídos a partir destas escrituras que foram legadas e que constituem, inclusive, a religião judaica. E aí, meus amigos, o assunto é tão interessante e vasto que nós vamos encontrar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, uma mensagem espiritual que Allan Kardec publica. E essa mensagem, ela está aqui assinada como um espírito israelita. Ela é de 1861. Bom, por que o espírito não declinou o nome? Não vem ao caso a discussão, porque ela é improfícua. Mas quem sabe? O próprio Kardec resolveu retirar o nome para trabalhar com mais cuidado naquele período em que ele estava lançando essa obra. E essa mensagem é titulada Nova Era. E o legal, porque está falando do futuro, um espírito israelita, num capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, mas dar-lhe cumprimento. E este benfeitor espiritual diz assim: Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. Ao texto do Paulo falando dos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Olha que legal, não é? Olha que legal. Então, a lei mosaica destinava a chamar a atenção e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Mas Moisés, os profetas e as vicissitudes. Então, toda a história que viveu esse povo tem um objetivo de chamar a atenção. Vocês têm perpassado aí, quem tem tempo e gosta, na Record está passando uma novela que eu tenho chamado os amigos para refletir sobre a história. Porque, de repente, você não pode assistir a novela por falta de tempo. A história
da rainha Jezabel, fenícia, que casou com o rei Acabe, judeu. Então ali tem toda uma trama, todo um processo de vicissitudes que nos chamam a atenção para os desvios que aconteceram na época e que perpassaram a história, visitando todos aqueles que procuram compreender ou seguir as tradições religiosas com o intuito de criar inibições, oposições, desvios, para que o ser caminhe numa direção mais segura. A idolatria, a sedução, a corrupção, o adultério, no que remonta às leis divinas, certo? Pois bem, então, este benfeitor diz assim: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido. Por quê? Praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante. Frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou, observemos, amigos, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que a ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achavam em imoralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Vocês conhecem a obra Revolução Espírita, do Paulo Henrique Figueiredo? É um livro imperdível para ficar na prateleira dos notáveis. E, aliás, a gente aproveita para também indicar a Gênese, Milagres e Predição segundo o Espiritismo, na edição da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que traduz a primeira edição desta obra lançada por Kardec. Primeira a quarta são iguaizinhas. A que nós conhecemos é a quinta. Toda fraturada, mutilada. E aqui nós temos na introdução um breve histórico do que aconteceu naquele período em que esse livro foi mutilado. Pois bem, nós vamos estudando com estes pensadores que a história das religiões foi uma história construída a partir do desenvolvimento da humanidade. E
atingiu-se a culminância com Allan Kardec, com o Espiritismo, numa doutrina que se fundamenta na autonomia moral, na adesão ao dever pela consciência da importância dele, e não pela subjugação, pelo medo, não é? Pela submissão. Naquele período mosaico, nós temos nas leis mosaicas, que Allan Kardec explica que se dividem em duas, os 10 mandamentos, que é divino, e as outras leis que fazem parte de um regimento para a época, para o povo. Então é a lei humana. Este amigo espiritual, com muito carinho, está dizendo para nós que os ensinamentos daquela época eram apropriados ao estado de adiantamento e que propunha, sim, a regeneração da humanidade, adequada, portanto, ao tempo e espaço. E também trabalhava a questão até das exigências raciais, que favorecia ainda a própria lei de Italião, coisas que a gente conhece. E também aos holocaustos, sacrifícios, ideias escatológicas de final de tempos e etc. Era uma religião semi-materializada. Ou seja, nós, homens, materializamos a essência da espiritualidade e fizemos da religião um campo político em que foi conferido poder, autoridades, representantes do alto. Então, com isso, a religião semi-materializada, que perpetua até hoje, tanto é verdade que o significado de algumas delas, de uma delas é submissão, né? Caracteriza uma necessidade de um movimento heteronomo, ou seja, de uma regra que vem de fora para dentro. Hétero, outro, diferente, nomia é lei. Então, o que vem de fora para trazer sanção, para trazer reflexões que possam, de alguma sorte, inibir ou frear os impulsos, a instintividade do povo. Então, nós verificamos o seguinte, que a cada um segundo as suas obras, a cada um é dado conforme as suas condições. Isso também aponta para a gente que mesmo que já atravessamos 2000 anos pós-Jesus, 4000 anos com a configuração de Adão, conforme a questão 51 do Livro dos Espíritos, então nós temos 6000 anos de um projeto de espiritualidade para a humanidade. Mas o que são 6000 anos perante o calendário humano? São 6 dias, não é? Conforme o próprio apóstolo Pedro define. 1000 dias do Senhor é um dia. Um dia são 1000 dias. Numa equação muito interessante que a gente estuda todos os sábados, quando realizamos o estudo do Apocalipse. Às 8h30 você está convidado a assistir a transmissão ao vivo através da Rede Amigo Espírita, direto da FEAC, na casa de Kardec. Então 6000 anos são muito pouco. É muito pouco para que a gente discuta o que efetivamente tem a ver com uma religião, conforme aqui está dizendo, uma religião espiritualizada, inteiramente espiritual. E qual que foi o papel de Jesus? Ele veio apontar para nós repetindo aqui, apontar para nós para uma religião inteiramente espiritual. Foi necessário uma representação semimaterial, heteronoma, de regras, de imposições, de dogmas, que configurou então a religião hebraica e depois é transferido para
para o próprio catolicismo e outras religiões que foram derivadas. Enfim, mas o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. Então Jesus foi o iniciador. Os que vieram antes dele prepararam caminhos, profetas, vanguardeiros, mas em nível de fraternidade, de sensibilização, Jesus realmente foi o iniciador. Em nível histórico, porque ele é o coordenador, o governador do planeta, né? Então, quando tudo começou, não nos cabe nem em nível mental refletir. Porque renovando o mundo há de aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, tirar o véu dos mistérios, na verdade, é estudar, compreender os desígnios de Deus, desenvolvendo ideias. Então, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Pois bem, então as ideias de liberdade são precursoras das ideias do Cristo nos dias atuais. Então, nós podemos naturalmente deduzir que o iluminismo foi um ambiente, foi uma proposta que preparou, que semeou muitas coisas boas na Terra para que comece a ser legitimado em nível de coração, não é? De sentimentos, os progressos que vão definir os novos tempos. Tem elas de seguir a mesma rota precursora das ideias de liberdade. Pois bem, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Pois bem, aqui já vem o chamamento. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, as discussões, os abalos, todas as comoções morais, materiais, na verdade, são forças atrativas da atenção das massas. Olha que assunto complexo. Complexo. Uma vez isso conseguido, ou seja, a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura.
e descerra as portas da felicidade eterna. Chave. Revelar, tirar o véu, abrir porta. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Pois bem, meus queridos amigos, mistérios é igual desígnios de Deus. Então, precisamos compreender as leis, estes desígnios, a ciência, o conhecimento, o debate das ideias, é que vai efetivamente promover essa consciência cósmica a partir da consciência íntima. Então, esse amigo espiritual vem fazer uma síntese do que aconteceu e apontar o que vem à frente. São 19h27. Nosso tempo está acabando. Mas se vocês me concederem mais alguns minutinhos, eu vou tentar concluir a nossa reflexão com a continuação, que é o item 10º desse capítulo. E agora, vamos dizer assim, quem engrinalda, quem dá um toque final para esse projeto que Kardec conferiu aqui no capítulo 1, veio através da bondade, da inteligência, do espírito Fénelon, e dizendo assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, não é depois da luz, é depois da luz viva. Vida, amor, voltaram às trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Jesus foi embora. Os apóstolos foram sacrificados. Os cristãos mortos na arena. Alternativas de verdade e obscuridade. O mundo volta a se perder. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Sede firmes em meio a tempestades. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material.
redundava em proveito do espírito das trevas. Então a ciência, apesar de pautada na moral, conduzia ou conduz ao bem-estar material, o que favorece o espírito das trevas. O espírito das trevas é fomentado pelo interesse pessoal no campo negativo. Continuando. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Porque no Livro dos Espíritos a gente aprende que para vencer basta pouco esforço, basta boa vontade. É fácil aquele que crê e ama, tudo é fácil. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas do Evangelho, no sermão profético, porque elas foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. O esposo é Jesus. Jesus é o esposo da humanidade. O amor é que consagra, é que celebra. Não podemos estar desprevenidos, senão seremos derribados. E agora, uma frase que nos empolga, nos sensibiliza. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Antes moral do que material, é a revolução. Qualquer nota diferente é um equívoco interpretativo. Por mais que as intenções sejam boas, mas infantis. Escatologia, holocausto, divisão, medo, insegurança, culpa. Não é o papel do Espiritismo. E sim, de interpretações religiosas primitivas dos tempos de Moisés. Qual a dificuldade de entender isso? Vamos combinar. Vamos combinar. Porque o que a gente tem visto é de ficar absurdado. Inclusive espíritas se atacando na internet. E sendo motivo de chacota de quem não é espírita. Quando diz assim, espíritas? Vocês se odeiam fraternalmente? Como falava Arnaldo Rocha? Defendendo teorias, difamando pessoas, cometendo crimes de ordem moral. Isso é brincar com a consciência das pessoas, é brincar de religião. Mas repetimos, os abalos são necessários
o espírito das trevas, são fomentados pelo interesse pessoal, onde se busca o prazer, o favorecimento material e uma série de aspectos que não cabe numa análise simples, não tem nada de sofisticado. Virgens loucas. Fenelon está falando para a gente. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Afirmam que vivemos uma crise moral na sociedade. Os abalos, o trovão, a tempestade, faz parte dos processos de revolução. Agora eu posso analisar a revolução aqui, amigos, sob 2 pontos de vista. Revolution dos Beatles, Revolução Francesa e etc. Revolução no contexto político, social. É o que a gente está vendo. Observem o Brasil. Os 3 poderes representam a fratura moral da sociedade. O povo está com o cabelo em pé, porque os seus representantes, do que eles falam? Deles mesmos ou do interesse que o povo fomentou para elegê-los? E o povo, por sua vez, que elege acreditando em fantasias. Impunidade, corrupção, contradições. É uma crise, sem sombra de dúvida. Agora, a revolução que nós nos aprestamos é a revolução no seu sentido físico, científico, reposicionar um corpo numa órbita específica. Então nós estamos aqui querendo posicionar o nosso pensamento numa órbita que possa nos auxiliar. Afirma Paulo de Tarso, mentor desse trabalho. O estudo das cartas de Paulo não pode ter outro mentor, a não ser Paulo. Embora ele nas esferas de onde ele se encontra, mas ele tem representantes aqui cuidando da gente que somos infiéis estudiosos, neófitos, que vacilamos tanto. Mas Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, afirma numa mensagem belíssima que fala que gravitar em torno da unidade divina eis o objetivo da humanidade. Gravitar. Então vamos nos posicionar espiritualmente para gravitar em torno da unidade divina. E qual que é a unidade divina? É a perfeição moral. Para isso, 3 coisas, afirma Paulo: justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas: a ignorância, não é? O ódio e a injustiça. É um movimento contrário. Fluxo e refluxo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes?
começou a nova cruzada. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Gravitemos em torno da unidade divina. Meus queridos amigos, bondosas irmãs, nós agradecemos de alma e coração mais um instante em que pudemos aqui trocar experiência, falar um pouquinho de Jesus e trazer a mensagem de Paulo de Tarso sob o ponto de vista espiritista, cristão. Nós agradecemos a sua audiência. Pedimos a vocês que compartilhem o vídeo, que dê um like, que acionam o sininho para receber as notificações. Se inscrevam na Rede Amigo Espírita, canal do YouTube, e aproveitamos para convidá-los para conhecer também o canal da FIAC, Gênese Web Canal, onde nós estamos dando passos de formiguinha, mas fazendo com muito carinho, despretensiosos, mas amorosos, ardorosos, na missão pequenininha que nos compete realizar. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para divulgar o nosso novo livro. Para quem não conhece, Chico Xavier, do Calvário à Redenção, uma obra documental, cheia de novidades, que vem contribuir com a biografia da nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier, e toda a família que ele nasceu e amou, respeitou e deu tantos exemplos e tantos contributos para que toda a sua família pudesse crescer em espírito e em verdade, sob as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e como Chico sempre afirmava, e da nossa mãe Maria, a mãe espiritual de toda a humanidade. Eu agradeço a audiência dos amigos da rede, da Rádio Brasil Espírita, da Casa de Kardec, e me despeço convidando-os para amanhã acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos, direto da FIAC, às 19h30, aonde vamos trabalhar aspectos interessantes sobre a história e sobre os desdobramentos da questão das lembranças do passado sob o ponto de vista doutrinário. Eu me despeço agradecendo aos benfeitores por tudo, pela oportunidade, pela vida, pela família, pelos amigos, pelos desafios, pelas próprias inibições que nos fazem crescer. Que nesses tempos de muita informação, possamos também nos apoiar nos fatos. As opiniões fomentam ideias, mas devemos, por uma questão até de cuidado, de buscar na fonte, aquela fonte límpida que nos possa trazer segurança, aquele roteiro que nos favoreça cada vez mais aproximar de Jesus. O Espiritismo é, sem dúvida alguma, uma alavanca que vai nos auxiliando nesse processo. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de me despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Boa noite para todos. Um beijo, um abraço no coração de todos. Até a próxima oportunidade. Valeu.